Amadinhos, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. Dando sequência a essa questão das figuras, né, de linguagem ligada ao aspecto sintático. Vimos aqui na aula anterior sobre as figuras ligadas ao aspecto sonoro. Aí você vai lembrar dessa questão do som, não é isso? Aí você tinha onomatopeia, aliteração, assonância e paronomásia. Hoje vai ser o quê? Ligado ao aspecto sintático, a construção da oração, tá certo? Dentro da oração, na estrutura, beleza? Então, aula 62.1, direto na tela. Aqui, a temática na nossa árvore do conhecimento, né? Então, quando falar aspecto sintático, você vai lembrar das figuras de sintaxe, ou figura de construção. Figuras de linguagem são recursos linguísticos que exploram o som, o sentido e a estrutura da língua, bem como suas relações com as coisas, certo? Coloquei o vermelho, mas vou colocar o Szinho aqui, ó. Do mundo para criar sentidos novos e expressivos. Beleza? Aquele é o floreamento. Aqui, relações sintáticas. As figuras que exploram relações dos enunciados baseiam-se no princípio de que a mudança na ordenação típica das palavras, orações podem, o quê? Pode, o quê? Produzir novos efeitos de sentido. Então, nós temos aqui as figuras de sintaxe, anáfora, que aí você vai lembrar, sempre vai ter uma repetição ou de uma expressão ou expressões, sempre no início da oração, tá certo? Anáfora. E a síndeto vai ter ausência de conjunção. Aí você vai prestar atenção nessa questão da marcação pela pontuação. E nós temos aqui o polissíndeto, que é a repetição de uma mesma conjunção. Então, anáfora, repetição do quê? De uma ou mais palavras, sempre no início da frase, da oração. Então, quando faz essa relação sintática, você vai analisar dentro da oração, da estrutura. Qual é a estrutura normal de uma oração? Nós temos sujeito, aí, ó, depois, e o predicado. Não é assim? Aí você vai colocar assim, sujeito, verbo e complementos. Também, tá? Vai modificar essa estrutura normal, né? A estrutura básica de uma oração é o sujeito e o predicado. Analisando cada uma delas aqui. Olha esse texto aqui. Você vai fazer, né? Dar uma análise. Olha bem. Só um momento. Certo? Então, a gente trouxe aqui esse texto de Arnaldo Antunes, tá certo? E está dizendo o seguinte, ó. Anáfora é a repetição de uma ou mais palavras no início da frase ou inverso. Então, nós temos esse texto aqui, ó. Porque eu te olhava e você era o meu cinema, né? A minha Scarlett O'Hara, a minha Excalibur, a minha Anastácia Filipovna, a minha Brigitte Bardot, o meu Tásio, a minha Anne, a minha Lohane, a minha Ceci, a minha Odete Grace, a minha Capitu, a minha Cabocla, a minha Pagu, a minha Barbarella, a minha Ronemon, o meu amuleto de Ogum, a minha Rone Baby, a minha Rosemary, a minha Merle Morin, o meu Rodolfo Valentino, a minha Emanuele, o meu Bambi, a minha Lilia Brick,
a minha Poliana, a minha Gilda, a minha Julieta, e eu dizia a você do meu amor e você ria, suspirava e ria. Então, o que nós temos aqui? Né? Nós temos um texto em prosa, né, em linha contínua, mas tem uma presença de uma palavra, tá certo? Que sempre está repetindo logo no início, quando diz assim, a anáfora é a repetição de uma ou mais palavras, né? No início de uma frase, ou no início de uma oração, tá certo? No início de um verso. Então, ó, porque eu te olhava e você era meu cinema, minha. Aí você vai, minha, a minha, o meu, ou a minha, então tá repetindo várias vezes, a minha, certo? Então essa repetição aqui dá-se o nome de quê? De anáfora. Pode marcar aí, ó, o meu também, a minha, tá certo? Repetição da mesma palavra, pode ser uma ou duas ou três, não tem problema. Uma coisa branca, eis o meu desejo. Uma coisa branca de carne e de luz. Então aqui já foram usadas o quê? 3 palavras, sempre no início, ó. Repetiu a frase. Repetição sempre no início é o quê? Anáfora. Então nós temos aqui um trechinho, né? Espaçosa demais, da canção de Felipe Araújo. Então nós temos aqui, tem como ser um pouco menos linda? Tem como eu ser o dono da minha vida? Tem como não ser assim tão perfeita? Já tomou meu coração e está subindo para a cabeça. Então aqui, ó, tem como, anáfora. Quem faz isso, né? Os compositores adoram para a música virar um chicletinho para facilitar a música, assim, a pessoa gravar a música, né? A decorar a música. Então, nós temos outra aqui, a primeira vista, de Daniela Mercury. Ó, quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Então, esse quando, sempre no início do verso, eu tenho o quê? Anáfora. Mas o que é anáfora? Repetição de uma ou mais palavras no início da frase, no início da oração. Ó, início, sempre iniciando, tá? Com a mesma palavra ou com a mesma expressão, tá certo? Agora tem um Pedro Pedreiro. Assim pensando, o tempo passa e a gente vai ficando para trás. Esperando. Esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento, desde o ano passado para o mês que vem. Então, esse esperando, ó, anáfora. Muito fácil, né? Então, ó, sempre, então, isso daqui está na estrutura da frase, na estrutura da oração. Então, o que é anáfora? É repetição de uma palavra ou expressão no início, né, de diversas orações. Dentro aqui do trechinho, né, aqui do Padre Antônio Vieira, ó. Não aquieta o pó, nem pode estar quieto. Anda, corre, voa, entra por esta rua, sai por aquela. Já vai adiante, já torna atrás. Tudo enche, tudo cobre, tudo envolve, tudo perturba, tudo cega, tudo penetra em tudo e por tudo. Se mete sem inquietar, nem sossegar um momento enquanto o vento dura. Como o vento, cai o pó. E onde o vento parou, ali fica. Ou dentro da casa, ou na rua, ou em cima de um telhado, ou no mar, ou no rio, ou no monte, ou na campanha. Não é assim? Assim é. Então, esse tudo, ó, tudo enche, tudo cobre,
Ó, iniciando frase, iniciando oração, ó. Isso aqui tudo, ó, penetra em tudo por tudo. Então, a repetição dessa palavra, né, sempre no início de uma frase, é o quê? Anáfora. Então, certo? Vamos lá. Dando continuidade aqui para vocês. Nós temos aqui repetição de uma palavra, ou grupo de palavras no início de duas ou mais frases sucessiva para enfatizar o termo repetido. Então, você não pode esquecer que é anáfora, tá? Aqui quem faz uso, né? Os compositores, você vai encontrar isso na letra de música, em poemas, certo? Agora, e agora, José de Carlos Drummond de Andrade, ó. Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa venense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre, você é duro, José. Então, esse se você, se você, se você, se você, se você, se você, é o quê? Anáfora. Para que isso, né? Para enfatizar, tá certo? Para embelezar o poema. Então, isso aqui é estilística, né? As figuras, né? São recursos expressivos. Ah, você quer dar ênfase em algo? Então, vamos usar anáfora, certo? Agora, saindo da anáfora, que é a repetição, né? De palavra ou expressões sempre no início da frase, né? E são frases sucessivas. Vamos para o assíndeto. Assíndeto. Aí você vai, o que é isso, professora? Você vai lembrar das conjunções, do polissíndeto, que antigamente era síndeto, que era falar para conjunção, tá? Aí ficou essa questão assíndeto, a ausência de conjunção. Então, assíndeto, característica principal é a ausência de conjunções entre palavras ou orações do período. Aí você vai lembrar, o que é oração? É uma frase com verbo. O que é um período? O período é formado por uma oração. Para ser um período, há necessidade de oração. Só recordando aqui, porque quando fala da questão da sintaxe e construção, vamos trabalhar diretamente com a oração, tá certo? Com oração, na construção, né? A estrutura da oração. Não nos movemos as mãos, é que se estenderam pouco a pouco, todas quatro, pegando-se, apertando-se, fundindo-se. Ó, fundindo-se. Então, aqui você vê, ó, somente marcada por vírgula, ausência de conjunção. Então, é assíndeto, tá? Entre uma oração e outra, não foi empregado o quê? Nenhum elemento, né? Nenhuma conjunção, tá? Nenhum conectivo, né? Nenhuma a conjunção coordenativa, né? E. Segue o teu destino, rega as tuas palavras, ama as tuas rosas, o resto é a sombra de árvores alheias. Então, cadê a conjunção aqui? Tem alguma? Não, não tem nenhuma. Então, vai dando a sequência, né, de orações sem usar nenhuma conjunção. E esses períodos são o quê? Daquelas orações independentes, né? Das orações coordenadas, aquelas independentes sintaticamente. Assíndeto, tá bom? A ausência de conjunções nas palavras no período, certo? E aqui é bem simples para vocês, ó. Hoje choveu, nevou, fez sol, nublou, armou e abriu. Então, olha só, quando você fala aqui, para falar para você sobre essa questão, né, dos períodos, né, das orações coordenadas, são aquelas orações, o quê? Livres, né, independentes sintaticamente. Se eu falo aqui, hoje choveu, pronto, você já entendeu. Aí, nevou, fez sol, nublou, armou, abriu. Então, o que está marcado aí, ó? Ó, somente pela pontuação, pela vírgula.
Elas são orações, são várias orações. Então, aí você vai ver que vai ser um período o quê? Composto, mas composto formado por quê? Por coordenação. Porque as orações são coordenadas, elas são independentes sintaticamente. Se eu falo nublou, você já entendeu. Se eu abriu, você também entendeu. Tá certo? Então, todas essas orações que apareceram presentes nesse período, você vai perceber que são o quê? Orações coordenadas assindéticas. Assindética, já vai lembrar do assíndeto, que não tem conjunção. Então, assíndeto, quando não tem o quê? Conjunção. Nenhuma. Você vai perceber isso marcado pela pontuação aí, a vírgula. Beleza? Vamos lá, dando sequência. Aqui nós temos o quê? Ele vivia estudando, lendo, resumindo e praticando. Então, ó, cadê? São todas livres, né? Então, assíndeto. Eu chorando, sofrendo, gostando, adorando e gritando. Então, também não aparece. Ó, então, você vai observando. Almas tristes, severas, resignadas, de guerreiros, de santos, de poetas. Então, Camilo Peçanha também, aqui é a figura de sintaxe presente, é assíndeto. Saindo do assíndeto, agora vem o polissíndeto. Poli vai ser não, aí o poli vai ser diferente. É a repetição da conjunção, tá? Então, quando o conectivo é reiterado, muitas vezes na ligação, entre palavras ou orações. Então, aqui pode ser entre termos, com a mesma função, ou orações. Então, aqui nós temos fui cisne, elírio, e águia, e catedral. Esse e é o quê? É a conjunção. Então, a mesma conjunção, mesmo conectivo, polissíndrome, apareceu várias vezes, tá certo? Aqui você tem, é apenas um sino, mas é de ouro. De tarde, seu som vai voando em ondas mansas sobre as matas e os cerrados, e as veredas de Buritis, e a melancolia do Chapadão, e chega ao distante deserto Carracaus. E avança em ondas mansas sobre os campos imensos, o som do sino de ouro, e a cada um daqueles homens pobres ele dá a cada dia sua ração de alegria. Rubem Braga. Então, esse aqui, ó, dentro do texto, você já vai percebendo aqui, ó, olha aqui o conectivo. O que eu escrevi aqui? Então, polissíndeto é a repetição, no caso aqui que apareceu várias vezes, foi a conjunção e várias vezes, por isso que fala polissíndeto, certo? Vamos aqui. Aqui nós temos, falta-lhe o solo aos pés, recua e corre, vacila e grita, luta, ensanguenta e rola. E se espedaça e morre. Então, aqui nós temos a repetição da conjunção e. Então, polissíndeto, o que é? É a figura caracterizada pela repetição enfática dos conectivos. É para dar ênfase mesmo, certo? Dando a ênfase. Então, o que nós vimos aqui até agora? Nós falamos da questão do polissíndeto
e do assíndeto. Falamos também da anáfora. Então, só para dessas 3 figuras de sintaxe ou de construção. Aí você vai analisar. Anáfora, representação, olha só, repetição de uma ou mais palavras, de uma ou mais expressões, sempre no início da oração, da frase, do verso. Repetiu. Em qual texto que você vai encontrar essa repetição? Onde é usado para dar ênfase? Nas letras de música, nas poesias, certo? Em texto prosa pode aparecer? Também, tá bom? Em prosa poética. Isso, anáfora. Aí você vem para o quê? Para o assíndeto. Opa, assíndeto, esse azinho é de negação. A ausência da conjunção. Vai estar marcado por quê? Pela vírgula, pela pontuação, certo? E o polissíndeto vai ser a repetição do mesmo conectivo. Sempre quando vai iniciar o quê? Sempre vai iniciar, pode ser ligado à oração ou pode ser ligado em termos, tá certo? Usando o mesmo conectivo. Por isso que fala polissíndeto. Então, essas 3, ok. E agora tem a questão da silepse. Já ouviu falar da silepse? A silepse, amado, vai estar relacionada a essa questão do número, né? Da pessoa e também de gênero, tá certo? Quando fala de número, aí você vai lembrar singular ou plural. Quando fala de gênero, masculino e feminino, tá? E quando fala pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa, tá certo? Então, vamos dando sequência aqui para vocês. Antes da silepse, vamos estudar a elipse, tá? Eu falei da silepse, mas vamos estudar a elipse primeiro. Trata-se do ocultamento de uma ou mais palavras subentendida no contexto. Então, aqui nós temos a elipse. Já vai ser a omissão, tá bom? Nas ruas de Bagdá, cadáveres e destruição. Ó. Aí, nas ruas de Bagdá, o que está faltando aí, ó? A elipse do quê? Havia, né? O verbo haver, havia cadáveres e destruição. Mas dá para entender. As rosas florescem em maio, as margaridas em agosto. O que aconteceu aqui nessa elipse? Elipse do verbo, né? Ó, já sabe que vai o verbo florescer, peraí, que margarida também floresce em agosto. O espelho é um retângulo de luar aquecido no quarto que a lua não recolheu na sua pressa noturna. Imitador com um plagiário decalva servilmente a imagem que reflete. Aqui nós temos o zeugma, que também é um tipo de elipse. O que acontece com o zeugma? Ocorre quando é feita a omissão de um termo já mencionado anteriormente. Ó, Rogério gosta de geografia, ó, eu de português. Então, aqui você percebe que na primeira oração aparece o verbo, está exposto. Já na segunda, subentende que é o quê? Esse eu de português, que eu também gosto. Eu gosto de português. Ele gosta de geografia, mas eu gosto de português. Certo? O verbo gostar está ausente na primeira. Ou na segunda. Na casa dela só havia móveis antigos. Da minha, só móveis modernos. Então, aparece aqui o verbo haver. Já na segunda, foi marcada por quem? Pela vírgula. Exatamente. Não aparece, mas dá para entender, né? Ele já foi mencionado o verbo anteriormente. Mas aí você subentende que é o verbo haver aqui também. Beleza? No céu há estrela, na terra, você. No céu há estrela, na terra, há você. Então, aparece na primeira, já na segunda, é marcada pela pontuação. Então, o que é o zeugma? É uma forma de elipse, tá? Aí você lembra da elipse? Ó, quando a gente estudou lá as orações, né? Aí vai lá, os tipos de sujeito. Aí você tem sujeito elíptico. Não aparece, mas eu sei quem é. Fomos ao cinema. Quando fala fomos ao cinema,
Aí o sujeito não aparece, mas dá para saber quem é. É uma omissão, não é isso? Então, nós fomos ao cinema. Beleza? Então, quando há essa omissão, quando está implícito, é a elipse. Agora sim, aquilo que eu falei antes, né, da silepse. A silepse é a concordância que se faz com um termo que não está expresso, olha, ele não está expresso, mas sim com a ideia que ele representa, tá certo? Então, essa concordância. Por isso, quando eu falei assim, silepse de gênero, aí você vai ver masculino e feminino. Aí eu falo aí de número, né? Aí você vai lembrar da questão da singular em plural, pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Tomando uma água para relaxar um pouquinho. Aqui você tem, ó, a bonita Porto Velho sofreu mais uma vez com intenso calor. Olha só, a bonita Porto Velho. Aqui percebe-se que a concordância está com a ideia. Qual a ideia que ela pensou? Ó, a questão da palavra cidade, tá? Então, cidade, eu falo cidade bonita, né? Mas Porto Velho, né, seria um gênero masculino. Mas a concordância aí, ó, a característica foi feita o quê? No gênero feminino, tá bom? Então, essa Porto Velho está representando o quê? A cidade, essa bonita aqui, ó. Beleza? Por isso que falou, a bonita Porto Velho sofre mais uma vez com calor intenso. Vossa Excelência está preocupado. Olha esse preocupado aqui. O que dá para entender? Dá para entender que a pessoa é do gênero masculino. Mas se fosse falar assim, Vossa Excelência está preocupada. Aí você não ia estranhar, né? Porque você é excelência, a excelência, né? Então, tudo bem, mas subentende aqui qual a ideia, né? O gênero masculino. Por isso que a silepse é a concordância que se faz com um termo que não está expresso no texto, sim com a ideia que representa, certo? Aí nós temos agora a silepse de número. A procissão saiu. Procissão, você sabe que é um nome coletivo, não é isso? Da ideia. Qual é a ideia de procissão? Você tem, assim, várias pessoas, né? Várias pessoas, é o quê? Andaram por todas as ruas da cidade de Belém. Esse andaram aqui, ó, colocando na terceira pessoa do quê? Do plural, tá certo? Então, ele concordou não com a palavra procissão, que está no singular, mas sim com a ideia que está no coletivo, né? As várias pessoas que estavam presentes na procissão, tá bom? Como vai a turma? Aí a turma de vocês, a turma. Turma é o nome, é um substantivo coletivo, mas aí alguém estão bem. Então, a ideia com o grupo, né, da forma geral. Então, não fez a concordância no singular com a palavra turma, mas sim com a ideia das pessoas que estão presentes, certinho? Agora, a silepse de pessoa. A pessoa do discurso, amadinho, a primeira, a segunda, a terceira pessoa. Então, nós temos aqui os agricultores. Se eu fosse usar o termo, né, qual a pessoa que seria? Eles, terceira pessoa, né? Assim, vou colocar bem aqui, ó. Eles, terceira pessoa do discurso, certo? Certo? Então, aqui nós temos, eles temos orgulho de nosso trabalho. Essa pessoa aqui, ó, esse temos, é a primeira pessoa.
Então, quando eu estou aqui falando da questão, os agricultores temos orgulho de nosso trabalho, ó, eu já estou me incluindo, não é mesmo? Então, aqui, se eu me incluo, eu tenho que usar o verbo na primeira pessoa do plural, tá certo? Então, aqui, se eu não tivesse me inclusa, ia ser terceira pessoa do plural. Eles têm, né, orgulho, né, do nosso trabalho. Agora, nós temos aqui a próxima. O que não compreendo é como os brasileiros persistamos em aceitar essa situação. A mesma coisa, brasileiro, terceira pessoa, e aqui foi usado a primeira pessoa do plural. Então, é a concordância com a ideia, tá bom? Não que está escrito no texto essa questão da psilepse. Aí você tem aqui o anacoluto, né? Anacoluto é a interrupção da sequência lógica do pensamento, ou seja, em termos sintáticos, afirma-se que a mudança na construção do período, deixando algum termo desligado do restante dos elementos. É quando vai dar aquela quebra, exatamente. Está pensando em uma coisa, de repente foge, vai para outro assunto que não tem nada a ver. Aqui você tem esses alunos, não se pode duvidar deles. Então, aqui, ó, anacoluto, houve um desligamento, tá certo? Do restante dos elementos. A velha hipocrisia, recordo-me dela com vergonha. Então, você começa uma coisa e, de repente, opa, muda, tá bom? Então, o que é anacoluto? Olha, ele deve ser usado com finalidade expressiva em casos muito especiais. Em geral, deve-se evitá-lo. Beleza? O anacoluto. Agora, a hipérbato ou inversão, né? Consiste na inversão da ordem normal das palavras ou ordem das orações no período. Ó, aqui nós temos aqui o nosso hino nacional, né? Que há uma inversão. Ó, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado e retumbante. Aí eu falo uma frase bem bacana. De barata, Anne tem medo. Aí essa está na inversão, né? Aí na ordem direta, Anne tem medo de barata, tá certo? Mas aí foi usado aqui o trechinho, né, do hino nacional. O certo seria a ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Então, aqui o sujeito da oração, tá certo? O que começou aqui, ó? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. Beleza? E é como a brisa o amor. Na ordem direta seria, o amor é como a brisa. Dos meus problemas cuido eu. Eu cuido dos meus problemas. Então, quando começa assim, ó, pela inversão, na ordem direta, nós temos o quê? Hipérbato. Só um momento. Agora, o pleonasmo, né? Consiste na repetição de um termo ou ideias por meio das mesmas palavras ou por palavra diferente. Então, aqui nós temos, ó, vi adoravelmente visto o rostinho do bebê. Quando eu falar vi, né, e visto, pleonasmo, está sendo redundante, né? Viva a vida, ó, vivo, já sabe que é a vida, beleza? Vi com meus próprios olhos, ó, se vê, claro, amadinho, que são com os olhos. Sorria um sorriso. Se você sorrir, já é um sorriso. Então, tem um pleonasmo, tem essa questão dos vícios da linguagem, entre para dentro, saia para fora, sobe para cima. Isso aí são os vícios da linguagem, né? O pleonasmo vicioso. Beleza? Então, amadinho, nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho a gente retorna para a nossa revisão. Até lá!